Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre a lua nova em Sagitário, que acontece no dia 1º de dezembro, a 9 graus de Sagitário. Então já vai olhar no seu mapa se você tem algum ponto perto desses 9 graus, ou por oposição também, perto dos 9 graus de Gêmeos. E o aspecto que mais me chamou atenção nessa lunação, como essa é uma lua em Sagitário, e quem rege Sagitário é Júpiter, eu fui olhar como estava Júpiter, e ele está nada mais, nada menos em oposição a Sol e Lua. Então ele fica bastante proeminente, Júpiter em Gêmeos, e como se não bastasse, Sol, Lua em Sagitário, Júpiter e Gêmeos e Saturno em Peixes formam uma quadratura T, que é um aspecto que na última lunação ele também estava presente, só que com outros planetas, e agora é a vez de Júpiter e Saturno fazerem esse aspecto com Sol e Lua. Júpiter e Saturno têm um ciclo bastante especial e muito significativo, e o que me chama a atenção é que já faz alguns meses, desde agosto, que Júpiter e Saturno estão tensos, estão em quadratura, o que traz um ponto importante nesse ciclo entre os dois, que dura 20 anos. Então, a cada 20 anos a gente tem esses ciclos importantes de Júpiter e Saturno. E essa quadratura, que seria o primeiro ponto de virada. Quadraturas são aqueles pontos onde a gente precisa tomar decisões importantes, as crises acontecem, a gente precisa se mobilizar de uma maneira mais específica, mais intensa. E esse ciclo que começou no final de 2020, quando Júpiter e Saturno se encontraram em Aquário, agora 4 anos depois, a gente está no primeiro aspecto determinante desse ciclo. E por que eu estou falando disso só agora e não alguns meses antes? É que nessa lunação eles vêm para o primeiro plano e isso indica que os acontecimentos, tanto individuais quanto coletivos, vão estar mais presentes para mostrar esse desafio entre Júpiter e Saturno. E aproveita para olhar no seu mapa, nesse momento Júpiter está a 17 graus de Gêmeos e Saturno a 12 graus de Peixes. E para ajudar a gente a pensar nessa relação de Júpiter e Saturno, da expansão e da contração, eu trouxe trechos de um livro da Liz Green e do Stephen Arroyo, que são maravilhosos, que é a transcrição de uma série de palestras que eles fizeram numa conferência de Júpiter e Saturno, e o livro se chama The Jupiter-Saturn Conference Lectures. E eles fizeram essas palestras em uma conjunção que teve de Júpiter e Saturno em 81. Mas apesar disso já ter acontecido, tem algumas coisas que são comuns a todos os ciclos de Júpiter e Saturno e tem coisas que ainda fazem bastante sentido mesmo mais de 40 anos depois. Então eu trouxe pra gente um capítulo que é o Stephen Arroyo, quem faz a palestra, e ele começa citando um outro autor, que é o Philip Lucas, e ele diz assim: o princípio de expansão, crescimento, abertura e confiança na providência divina se combina com o princípio da contração, da limitação, inibição, concentração, estrutura e cristalização. Júpiter mais uma vez destrona o seu pai, Cronos ou Saturno, e derrama nas formas rígidas e cristalizadas das últimas 2 décadas uma nova inspiração para o crescimento e a mudança. As restrições e limitações da velha ordem são estilhaçadas, e um momento de rápida expansão se dá em todos os níveis da existência. Muitas das antigas estruturas sociais, da economia à religião, da política à diplomacia, da educação às leis, devem dar lugar ao novo vinho, novas ideias e uma visão mais clara da organização social humana baseada na justiça, compaixão, tolerância e respeito pelos direitos inatos de cada pessoa. É bom lembrar que em 81 essa conjunção aconteceu no signo de Libra, por isso que ele exalta esses últimos valores da justiça. Mas como a conjunção de 2020 aconteceu no signo de Aquário, que tem uma grande preocupação com justiça social, esses mesmos valores se aplicam perfeitamente a esse momento. E continuando, ele diz: essa conjunção significa uma limpeza na atmosfera mental da Terra que está hoje tão poluída com ódio, raiva, desespero, mentira e ganância. Os próximos 20 anos vão ver isso acontecer em uma escala inimaginável para nós agora, em nosso atual modo limitado de percepção e consciência. O mundo está verdadeiramente na balança e o Senhor do Karma está exigindo pagamento pelas ofensas passadas. Perdão e proteção, funções de Júpiter, para a justiça ágil e exata de Saturno ainda estão disponíveis para aquelas pessoas dispostas a se arrependerem e a viverem de acordo com a lei do amor e da compaixão.
Então, essa é a citação do Philip Lucas que o Stephen Arroyo faz nessa palestra. Eu achei lindo esses 2 trechos e tudo ainda faz muito sentido, ainda mais no signo de Aquário, como eu falei, que começou no final de 2020. Ainda é tão relevante e agora justamente a gente está num momento de crise dessa semente que aconteceu no final de 2020. Dá para entender pelo que está acontecendo tanto no externo quanto individualmente também, né? E agora já o Stephen Arroyo que vai falar, ele diz que dentro do ciclo de 20 anos definido pelas conjunções de Júpiter e Saturno, podemos reconhecer 2 semiciclos. Os primeiros 10 anos de um ciclo são mais intensos e existe uma espécie de impulsão que leva ao pico da oposição de Júpiter e Saturno. Os últimos 10 anos do ciclo normalmente parecem ser uma diluição da intensidade, do ritmo, da direção geral que estava presente nos primeiros estágios do ciclo total. Durante os 10 primeiros anos, as pessoas tendem mais a iniciar, projetar, experimentar e muitas mudanças rápidas acontecem, assim como a maior parte das grandes crises também. Então, durante os outros 10 anos, as pessoas normalmente parecem estar exaustas, precisando de um período de reflexão e assimilação, já que o ritmo da mudança foi rápido demais para sustentar. Então dá para perceber que a gente está nessa primeira parte do ciclo, que é bastante frenética, muita expansão, muita mudança, as crises vêm muito fortes e especificamente agora é o momento da gente fazer ajustes das expectativas e dos planos que a gente fez lá no final de 2020. Agora é o momento da gente tomar decisões mais importantes e fazer muitos movimentos, porque agora é hora de movimentar. Até o final da década de 2020, né, até 2029, é esse que vai ser o tom, bastante movimento. E ele continua dizendo: e claro, em qualquer casa que Júpiter esteja transitando, você tem a oportunidade e o impulso de expandir a sua compreensão além das fronteiras atuais, de melhorar a sua situação através da compreensão e depois da ação positiva. Pode parecer que Júpiter e Saturno juntos estejam dizendo para você algo do tipo: você tem que aprender isso, você tem que aprender isso. Mas ao mesmo tempo em que o peso de Saturno está sendo sentido, dizendo a você que não tem escolha, Júpiter também está te dizendo: não é ótimo que você esteja finalmente aprendendo isso e compreendendo? Então, Saturno traz algumas dimensões da sua vida para o foco e geralmente revela os resultados das atitudes e atividades anteriores, ao mesmo tempo que aumenta a objetividade e, idealmente, te dá a determinação e o comprometimento para fazer as coisas acontecerem e a disciplina para fazê-las direito. Júpiter simultaneamente expande seu entendimento e te dá fé e força para agir a partir dessa nova compreensão, baseada em uma nova visão do futuro. A visão do futuro seria mais realista agora, graças à assimilação saturnina das experiências passadas naquela área da sua vida. E ele, falando de compreensão, cabe tanto nesse momento onde Júpiter está justamente passando pelo signo de Gêmeos, que é o signo do nosso mental, do intelecto, da comunicação, do aprendizado. Então é um momento de grande expansão da nossa compreensão, enquanto que Saturno em Peixes está pedindo esse aprendizado das experiências passadas com questões emocionais e espirituais, kármicas. Todo o conteúdo que está no nosso consciente, está na hora da gente chacoalhar aquilo tudo e lidar com aquela sujeira, porque são essas experiências passadas, esse aprendizado que vai nos dar o pé no chão para a gente fazer essa expansão do conhecimento com bastante equilíbrio e bastante maturidade. Mas é claro que isso não é fácil, por isso que é um momento de crise, justamente. É um aspecto muito tenso, porque tem um lado nosso que quer meio que expandir sem olhar para trás, e Saturno está falando assim: não, peraí, olha para o seu passado. Olha para esse conteúdo que está aí atrás, porque só com isso você vai conseguir expandir. Tanto que essa orientação que o Stephen Arroyo nos dá, dizendo: um dos desafios de Júpiter e Saturno sendo experienciados juntos é planejar e trabalhar em direção ao futuro com otimismo, que é Júpiter, e ao mesmo tempo assimilar as lições das experiências passadas, Saturno. Mesmo se você tenha que lidar com medo, ressentimento, mágoas, desilusões e dor. Essa conjunção representa uma mistura curiosa de positivo e negativo, otimismo e pessimismo,
fé no futuro e, no entanto, uma consciência realista das limitações da vida que você aprendeu com o passado. Eu adorei esse texto, achei ele maravilhoso, ainda mais com essa questão que ele fala que mesmo que haja ressentimento, dor e mágoa, porque Saturno em Peixes, que é um signo tão emocional e que fala tanto das nossas bagagens inconscientes e kármicas, nos traz dor. Mas a gente pode se tranquilizar, porque nesse mesmo céu da lua nova a gente tem vários aspectos harmoniosos. O primeiro deles é um grande trígono, quando é um triângulo equilátero perfeito. Esses pontos são Sol e Lua em Sagitário, em harmonia com Marte em Leão e com o nó do norte em Áries. E como a gente traduz isso? Marte nos fala da iniciativa, do nosso impulso de independência, da gente ir atrás do que a gente deseja, da nossa decisão, determinação. E no signo de Leão, essa busca de Marte é pela espontaneidade, pela expressão autêntica da gente conseguir ser quem a gente é, da forma mais livre possível, mais criativa possível, porque isso que é Leão. E a harmonia com o nó do norte, isso também é um ótimo sinal, porque o nó do norte representa o futuro, o Dharma, um caminho de evolução que atualmente está em Áries, que é a gente se descobrir tal como a gente é, ir atrás do que a gente quer, aprender a colocar os nossos limites. Então vejam como é um período de grande fortalecimento do eu, e isso acontece com harmonia. E uma outra grande harmonia que eu fiquei super feliz de ver, que mais uma vez toca a questão da compreensão e do entendimento, que a gente já viu aqui no texto. Mercúrio, que é o planeta que fala da comunicação, da compreensão e do nosso intelecto, da análise das coisas, ele está em Sagitário também, fazendo um trígono com Quirón em Áries. E é um aspecto super bonito porque Quirón fala de um processo de cura, de mágoas muito profundas da nossa alma, de feridas muito, muito antigas, dizendo que a partir do entendimento a gente se liberta. Sabe aquela frase de que o conhecimento liberta? Nesse mês ela fica assim muito em evidência porque através do entendimento e da palavra, falar sobre situações, analisar, ajuda muito, muito mesmo. Então, mais uma vez, eu volto a bater na tecla da psicoterapia, mas a gente sabe que não é o único caminho, mas todo o caminho que leva à análise das situações, das emoções, das relações, tem um potencial de cura imenso. E mais uma ajuda que a gente recebe com Saturno em Peixes nos pedindo essa revisão muito importante do nosso inconsciente, das memórias mais antigas, está fazendo um trígono com Juno em Escorpião. Como Juno representa parcerias importantes onde há o comprometimento, sejam elas românticas, profissionais ou até da figura do terapeuta com a pessoa que está sendo analisada, isso indica que é em parceria que essa compreensão mais profunda é facilitada. Por isso que, mais uma vez, eu enxergo muitos processos terapêuticos aqui, porque existe essa figura externa dessa pessoa que nos analisa, que nos ajuda a entender os processos. E através dessa parceria com comprometimento, que é o processo terapêutico, a gente consegue acessar camadas profundas e até difíceis do nosso ser com mais facilidade e menos dor, porque existe um trígono, um aspecto bastante harmônico. E um outro ponto harmônico dessa alunação, se você está num ritmo de muitas mudanças e expansão, como a gente viu, que fazem parte desse ciclo agora, Urano em Touro, falando de grandes mudanças estruturais, financeiras, materiais, está em harmonia com Vênus e Ceres em Capricórnio. Essas duas mulheres que falam das relações, da harmonia com o dinheiro e com a abundância e como a gente se relaciona com os recursos também sociais, está totalmente em equilíbrio com um movimento de mudança, de ousadia, de novas estruturas, de novas maneiras de pensar a economia, o trabalho, por exemplo, através do fim da escala 6:1. Porque justamente essa mudança estrutural de Urano em Touro, com a Vênus e Ceres em Capricórnio, dizendo assim, olha, você pode encontrar muito mais produtividade, muito mais alegria e harmonia, equilibrando essa escala. 5:2, 4:3, existe algo antigo que precisa ser quebrado, é isso que Urano em Touro nos diz, e esses movimentos novos são muito, muito bem-vindos. Para vocês verem que essa alunação está muito mais fluida e mais tranquila do que a última, porque agora é o momento de a gente juntar os cacos que se quebraram nesse último mês, nos últimos meses, analisar o que aconteceu e crescer a partir disso.
E eu desejo que nesse último mês do ano a gente consiga usar o melhor da expansão de Júpiter com muito otimismo e usar o melhor da sabedoria e responsabilidade de Saturno.